Bom dia, oitavo B, hoje é quinta-feira, dia 3. Vamos continuar aí com o nosso conteúdo. Na última aula eu estava falando, pessoal, sobre o Vale do Silício, né? Então, está na página 319. Esse Vale do Silício, pessoal, é assim, ele é situado, tem até um mapa aí na apostila de vocês, né? A localização do Vale do Silício, Estados Unidos. É no estado da Califórnia, tá? É assim, o maior polo industrial e tecnológico que existe no mundo está aí, no Vale do Silício. É chamado Vale do Silício pela quantidade do elemento químico silício que é encontrado nesse local. É uma grande quantidade, tá? E exatamente por isso é que nesse Vale do Silício estão a sede de várias indústrias, né, empresas mesmo, indústrias da tecnologia, né, ligado à tecnologia, né, como um exemplo disso daí é o Facebook. A sede do Facebook é ali na Califórnia, no Vale do Silício, né? Microsoft também no Vale do Silício. Tem as principais indústrias de tecnologia estão localizadas, a sede está localizada no Vale do Silício, tá? De vez em quando aparece, quando fala de alguma dessas indústrias aí, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ver alguma reportagem dessas indústrias, aparece lá, citam o Vale do Silício. A indústria não sei das quantas no Vale do Silício e tal. É muito comentado esse Vale do Silício entre as pessoas que lidam com tecnologia, tá? Então vamos ver aí o que ele está dizendo aí do Vale do Silício. Um dos maiores polos industriais e tecnológicos do mundo está localizado no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, e é chamado de Vale do Silício. Nessa região há uma grande concentração de empresas de tecnologia da informação, indústria eletrônica, computação e componentes eletrônicos. O nome Vale do Silício foi utilizado em referência ao elemento químico silício, material utilizado na fabricação dos componentes eletrônicos. Então, tem aí um mapa aí, pessoal. Ele diz lá, ó, foi na década de 1950 que esse polo se desenvolveu. Naquela época, as indústrias localizadas nessa região foram responsáveis pelo fornecimento de todo o material necessário para a fabricação e construção dos aviões utilizados principalmente na Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria. Atualmente, algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo têm sede nessa região, tá? Como Facebook, Google, Microsoft, tem várias aí, tá, pessoal? Então, o que ele está dizendo aí sobre Vale do Silício é isso. É bom a gente saber que existe isso daí, né? Que tudo que nós usamos de tecnologia, pessoal, seja computadores, seja celular, televisão, tudo que nós usamos a tecnologia, pessoal, tem o silício, tá? A internet, sem o silício nós não teríamos a internet, tá? Então tudo que nós utilizamos tem o silício, que é um elemento químico. Por isso que eu falei para vocês lá no primeiro bimestre que a química ela está no nosso dia a dia, né? Às vezes a pessoa acha que não tem conhecimento, né? Mas tudo que nós usamos no nosso dia a dia, de uma forma ou de outra, tem a química, né?
De uma forma ou de outra você está em contato com a química. Lá não, eu não estou em contato com a química, que eu durmo o dia inteiro, não faço nada. Não... De qualquer forma você está em contato com a química. Só o fato da gente respirar, já tem a química aí, que tem os elementos químicos que fazem parte da nossa respiração. Tudo que o funcionamento de todo o nosso corpo depende de reações químicas que existem no nosso corpo, né? O fato de você estar dormindo, mas você está respirando, né? Você está dormindo num colchão que é feito de espuma, que a espuma é derivado da química. Então, tudo que você possa imaginar na sua vida, você utiliza a química. Eu sempre gosto de fazer o desafio para os meus alunos, quando a gente começa a ver química, o desafio de alguém, né? Sempre digo, se alguém conseguir provar para mim que consegue ficar algumas horas sem usar a química, ele não precisa nem estudar mais para química. Ele fica com 10 em todos os bimestres, porque eu sei que ele não vai conseguir. Ninguém vai conseguir viver, nem que seja pouquíssimo tempo, sem a química. De qualquer forma, você está utilizando a química, tá? Então, quando se fala em elementos químicos, as pessoas ficam assim, para que estudar esses elementos químicos, né? Para que estudar a tabela periódica? Mas não imaginam o quanto estão convivendo com esses elementos no dia a dia, o quanto esses elementos são essenciais para sobrevivência, né? Para o desenvolvimento, tá? Então, voltando aí para a parte da eletricidade, lembrando que essa parte da eletricidade, pessoal, envolve a química, mas envolve também muito a física. A eletricidade é uma parte da física que vocês vão ver um pouquinho no nono ano, mas realmente vai entrar realmente no assunto lá no ensino médio, na disciplina de física. Mas vamos ver aí, circuitos elétricos. Então, pessoal, existem alguns tipos de circuitos elétricos. Só que esses circuitos elétricos, eles são conjunto de materiais, né, com funções diferentes, mas tem função diferente, mas todos eles transmitem a energia, tá? Transformando em energia térmica ou transformando em energia elétrica, ou transformando em energia mecânica, mas vai utilizar a energia, tá? Apesar de ser assim um conjunto de materiais com funções diferentes, todos os circuitos elétricos eles seguem uma determinada lógica. Todos eles têm que ter determinados materiais, senão eles não funcionam como um circuito elétrico. Então vamos ver aí o que ele está dizendo aí sobre esses circuitos. Olha lá. Circuitos elétricos. Um conjunto elétrico é definido como um circuito elétrico é definido como conjunto de materiais com funções diferentes e específicas, capaz de transportar corrente elétrica para utilização dessa energia. Os circuitos elétricos podem ser formados pelas interconexão de diversos componentes diferentes. No entanto, todo circuito elétrico deve conter. Então, como eu disse, eles têm componentes diferentes, né? Realizam a energia elétrica ou mecânica ou térmica, mas todo o circuito ele tem que ter componentes que, se não houver esses componentes, ele deixa de ser um circuito, tá? Então vamos ver lá quais são o que um circuito deve conter. Quer dizer, todos os circuitos devem conter fios ou trilhas que representem os caminhos por onde a energia elétrica circula. Então, vamos supor, dentro da casa da gente, nós não ficamos vendo os fios ali, né? Mas acima do forro ali tem todos os fios ali, certo? Então são esses fios que ele está falando. Aonde que ele vai caminhar ali, por onde vai caminhar esses fios, tá? Determina ali até onde ele vai chegar
Até onde ele vai levar aquela eletricidade? Ah, na tomada ali da sala, e ele vai caminhar, vai levar para a tomada da cozinha e tal. E essas trilhas, o que são essas trilhas, tá? Essas trilhas aí, pessoal, são uns aparelhozinhos, acho que vocês não tiveram oportunidade de ver, eu até tem no laboratório. E também são consideradas trilhas os tubos plásticos aonde fica os fios dentro, tá? Tem uns tubos ali, eles são trilhas, tá? Tipo, um exemplo, pessoal. Se você tem lá na sua casa uma tomada que ela é usada, você não conecta um aparelho nela. Ela tem lá uma tomada onde sai o fio para sua televisão. Já vem direto, embutido ali, o da antena. Em vez do fio da antena ficar separado, antigamente fio de antena, ele ficava lá, exposto na parede, né? Hoje em dia não, ele é por dentro da parede, né? Tem um cano plástico, esses canos, esse cano não, desculpa pessoal, é um material plástico, tá? Todos são amarelo, porque quando você abre a tomada, você vê que tem aquela partezinha amarela, a pessoa que entende de eletricidade, que vai instalar alguma coisa na sua casa, ela já sabe. Se tem um amarelo ali, ele já sabe que ali é para ter o quê? Um fio onde vai vir a sua internet, ou um fio onde vai vir a conexão da sua antena, tá? Hoje em dia não fica mais fio exposto. Então isso daí são trilhas, é do quê? É um circuito que tem ali, tá? Ele vai transmitir alguma coisa ali, é um circuito que tem ali. Uma outra coisa que tem que ter em todos os circuitos, uma fonte de energia elétrica, como um gerador. Ou seja, se não tiver a fonte, você não vai ter, não adianta você colocar um monte de fio na sua casa, né? Os fios todos embutidos, bonitinho, você olha para a parede, não tem nenhum fio ali exposto, tá tudo na tomada certinho, mas você não tem uma fonte de energia. Qual que é a sua fonte de energia aí? É lá no padrão, que fica lá do lado de fora da sua casa, essa é a sua fonte de energia, que ela vem pela rede de transmissão, vai lá no padrão da sua casa, do padrão vai para dentro da sua casa. Então esse daí é a fonte de energia, né, que você tem que ter, ou seja, como um gerador, algo que vai, né? Vocês observam que na transmissão de energia da rua, eu não me lembro agora, mas dá para vocês observarem depois. Eu não me lembro o comprimento, mas acho que passa 2 ou no máximo 3 quadras, você tem um gerador de energia, né? Então aquele gerador, aquela caixa grande que fica exposto lá fora, aquele lá é um gerador, ele transmite, né, até o seu relógio ali. Se não tiver esse gerador, não adianta nada você ter, né? Aí, uma outra coisa que todo circuito elétrico tem que ter, um interruptor para ligar e desligar o circuito. Por isso que nas nossas casas nós temos os interruptores, né? Você liga e desliga o circuito. O circuito está lá, a gente não está vendo, ele está lá em cima do forro, né? Todo o circuito elétrico. Mas como que você desliga e liga ele? Como que você liga e desliga a lâmpada, né? Você tem ali então o interruptor. Então todo circuito tem que possuir um interruptor. Uma outra coisa que todos os circuitos têm que ter, componentes diversos, como resistores e capacitores, tá? Ou seja, pessoal, nós temos aí esses quatro itens que são obrigatórios em qualquer circuito elétrico: fontes ou trilhas, fonte de energia elétrica, fios ou trilhas, fonte de energia elétrica, interruptor, componentes diversos, tá? Ao lado aí, ele diz aí, ó, a imagem ao lado ilustra como esses componentes podem ser ligados para compor um circuito elétrico simples. Veja bem aí. Esquema de um circuito elétrico simples composto de fios, interruptor, pilha e lâmpada. Nessa montagem, a lâmpada faz o papel da resistência do circuito. Veja aí, pessoal, que vocês têm aí, ó, um fio aí é vermelho e outro fio é azul. Você tem a pilha, né? Você tem ali a pilha, tá?
sai da pilha aqui um fio vermelho e sai da outra ponta, né, um fio azul. Tanto o fio azul quanto o fio vermelho, eles estão ligados na lâmpada. O que que tem aí? Um suportezinho, né? E tem uma lâmpada ali. E no meio desses dois fios você tem o quê? O interruptor, que é a tomadinha, onde você vai ligar e desligar, tá? Esse interruptor, o nome já diz, interruptor, ele vai liberar a passagem da corrente elétrica ou vai interromper a passagem da corrente elétrica. Por isso, o nome interruptor, tá? Então, ali você tem um esquema certinho aí. Nós temos isso daqui prontinho lá no laboratório e ele é simplesinho de fazer também, pessoal, tá? Para quem gosta de eletricidade, se quiser fazer, sei lá, esse circuito, tá? Então, vamos lá. Então, nós vimos aí como que funciona todo o circuito, né? O que que é preciso para eu ter um circuito elétrico aí. Lá na página 320, pessoal, ele está falando lá, componentes de um circuito elétrico. Então, nós vimos lá, né, que compõe, né, que é necessário no circuito. Aí ele está falando de geradores. E coloca aí como geradores, como exemplo, vocês estão vendo aí uma bateria de carro, né? Na realidade, pessoal, uma bateria, tanto a bateria de carro, quanto a bateria de um celular, quanto a bateria de um relógio, a bateria desses brinquedos, né, que são recarregáveis. Tem vários tipos de brinquedo hoje em dia que são a bateria. Todas essas baterias, pessoal, na realidade, elas são pilhas, tá? Ah, mas então pilha é a mesma coisa que bateria? Então se eu pegar uma pilha e colocar lá no... Não. Você tem a pilha normal, aquela pilhazinha que a gente usa, compra ela separadinha. Quando você compra uma bateria, ela recebe um outro nome. Por quê? Ela continua sendo pilha, mas ela é uma sequência de pilhas, tá? São pilhas que você vai juntando, tá? É uma sequência de pilha que vai te dar uma bateria, tá? Mas ela não deixa de ser uma pilha, tá, pessoal? Ela só vai conduzir mais energia do que mais energia não. Na realidade, ela vai ter mais voltagem, que vocês vão entender isso depois quando vocês forem estudar realmente na física essa parte, tá? A bateria do carro aí, ó, vocês estão vendo que ela tem um sinalzinho aí que é em azul e um em vermelho. Novamente, o positivo e o negativo, prótons e elétrons, né? Parte positiva e a parte negativa. Se tivesse os dois azul ali ou os dois vermelhos, essa bateria não vai funcionar nunca. Não iria funcionar. Por quê? Lembrando novamente, opostos se atraem, iguais se repelem, né? É aquela velha história quando tem um casalzinho de namorado que o povo fala assim: nossa, mas eles são tão diferentes, mas se dão tão bem. Pois é, os opostos se atraem, os iguais se repelem. Até mesmo nesse sentido que vocês vão ver quando vocês forem aprender a química do amor, que acho que não sei se é nesse bimestre ainda ou no próximo, as substâncias químicas que acontecem no corpo da gente quando a pessoa está amando, né? Vocês vão ver que é exatamente isso, tá? Opostos se atraem e os iguais se repelem. Então, ele deu o exemplo aí dessa bateria, tá? E uma bateria também, vocês estão vendo aí, ó, essas tampinhas, pessoal, aí tem 2, 4, 6. Você pode ter uma bateria com 6, aí significa que você tem 6 pilhas ali, uma ligada à outra, para formar essa bateria. Pode ter bateria com 6, com 12, com 18, tá? Então, dependendo da potência, da durabilidade dela, né? A quantidade aqui vai ser o quanto que ela vai durar, tá? Então, você pode colocar no carro uma bateria com 6, mas também você pode colocar no carro uma bateria com 12 amperes desse. Ela vai durar muito mais, tá? Pessoas que gostam de ter som, aquelas caixas de som e tal, às vezes nem dá uma com 12, tem que colocar 2 baterias, né? Uma só para o som, uma só para o carro, entendeu? Mas é claro que uma de 12 volts aqui, ela vai melhorar muito, vai ter muito mais durabilidade do que uma de
de 6, tá? Então vamos lá. Componentes de um circuito elétrico. Geradores. O gerador é um aparelho capaz de transformar qualquer tipo de energia em elétrica. Pode ser uma indústria, uma usina elétrica, uma usina termoelétrica ou termonuclear, ou mesmo uma pilha ou uma bateria, como a bateria de automóvel. Vale distinguir os conceitos de pilha e bateria. Pilha corresponde ao fenômeno químico espontâneo que ocorre com a produção de eletricidade. Nas pilhas, a energia química é transformada em energia elétrica. A bateria, por sua vez, é um conjunto de pilhas associados em série. É o que eu falei, né, pessoal? Nesse caso, a potência das pilhas será somada. Então, a bateria de um automóvel é um conjunto de várias pilhas. Atualmente, utiliza-se o termo bateria para pequenas pilhas recarregáveis, tá? Então, é o que eu disse, a bateria de um relógio, a bateria de um celular, a bateria de um brinquedo, é bateria? É, mas se a gente for estudar falando em eletricidade realmente, a gente vai chegar à conclusão de que essa bateria são pilhas em série, uma ligada à outra, que vai me dar uma certa potência. Aí ele diz lá, é verdade? Vamos ver ali, ó, o que ele está dizendo. Uma bateria é formada por várias pilhas conectadas em série. Daí o nome bateria, que significa conjunto. Dessa forma, as chamadas baterias de relógio são, na realidade, pequenas pilhas. Podemos fazer uma bateria associando várias pilhas comuns em série. A voltagem total de bateria é a soma das voltagens das pilhas. Assim, se associarmos 4 pilhas de 1,5 volts, cada 1,5 volts cada, teremos uma bateria de 6 volts. Verdade ou mito? Pensa bem, pessoal. Eu tenho cada pilha com 1,5 volts. 4 pilhas vão me dar 6 volts, né? Certo? 1,5. Cada uma, se eu tenho 4, vai me dar 6 volts. Verdade ou mito, pessoal? Será que é isso mesmo que acontece? Se eu acabei de dizer aqui, ó, que a bateria são pilhas em séries, então é verdade, né? Na realidade, o que são as baterias? É a soma da voltagem das pilhas, né? A soma das pilhas. Se eu tenho 4 pilhas de 1,5 volts, eu vou ter, né? 1,5 volts cada uma, eu vou ter uma bateria de 6 volts, né? Se eu unir as 4 pilhas, no final eu terei uma bateria de 6 volts. Então, isso daí é verdade, né, pessoal? Porque as baterias dos automóveis, né, por exemplo, são conjunto de pilhas que eu acabei de falar para vocês, que são ligadas, né, em série, tá? Então, verdade, tá? Nós vamos falar um pouquinho aí sobre os resistores, pessoal, tá? Resistores e efeito Joule. Esse efeito Joule, pessoal, na realidade, o Joule, ele é uma unidade de medida de energia, tá? Assim como eu tenho lá, unidade de medida de massa, é a grama, o quilograma, né? Eu tenho a unidade de medida de líquidos, que é litro, mililitro. Eu tenho a unidade de medida de energia, né? Se vocês pegarem o talão de luz da casa de vocês, vocês vão ver que vocês têm a energia, gastou não sei quantos watts de energia, né? Quilowatts. Então, vocês gastaram lá 110 quilowatts no mês. Aí tem a taxa lá que você vai pagar porque você gastou aquilo ali. Então, a energia é medida dessa forma, tá? E a energia de resistores, ou seja, tudo que tem resistência, o que são resistores? São tipo chuveiro, que ele está dando o exemplo ali. Ele transforma a energia elétrica, né, em energia térmica, porque ele vai aquecer
a água do chuveiro, tá? Essa resistência aí, a gente trabalha com essa resistência em Joule, que é efeito Joule, tá? Mas vamos deixar para ver isso daí, esses resistores, na próxima aula, pessoal, que vai ser amanhã, né? Amanhã, sexta-feira, já temos a próxima aula aí. Aí nós vamos ver esses resistores, tá bom? Então por hoje é só. Beijo a todos. Até amanhã.